Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Completa 15 anos como futuro, simplificando para significar mais. Mais do que equilíbrio, queremos ser também equipe, equidade, equação. Valores que contam muito sobre a forma como iremos construir as próximas décadas. Agora somos EQ Empreendimentos. Seguimos adiante com você em equilíbrio. Olá, boa noite. Está começando o nosso TV Londres Notícias de hoje. E hoje nós temos muitas notícias e informações, algumas notícias e algumas informações, entrevistados. Nosso programa hoje, nosso jornal hoje, está recheado de coisas boas. Essa semana nós temos ouvido muitas informações, chega à nossa redação muitas notícias e informações, muitas polêmicas também. Essa semana foi uma semana de polêmicas, na verdade. A semana onde nós começamos a semana com a notícia do ministro religioso, Dalai Lama, que teve uma polêmica aí com uma criança e está rondando grandes polêmicas, está rendendo uma grande polêmica, uma grande legião de fãs que defendem o que ele fez. Você provavelmente já deve ter visto o vídeo, que defendem o que ele fez, outros que são totalmente contra. Então, está uma grande polêmica, nós vamos falar sobre isso ainda nesta semana aqui no TV Londres Notícias. Temos também o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está aqui no Reino Unido. Na verdade, hoje ele já está na Irlanda. Ele chegou na Irlanda do Norte na tarde de sexta-feira. Ontem ele esteve com o Rishi Sunak para uma reunião de negócios. Então, muitas coisas estão acontecendo e o TV Londres Notícias vai te deixar por dentro de tudo que está acontecendo e de todas as informações, porque nós trazemos sempre informações para vocês, informações que afetam diretamente o seu dia a dia. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre empreender. Acredita-se que o número de empreendedores aqui no Reino Unido, brasileiros empreendedores aqui no Reino Unido, aumentou muito após a pandemia que começou lá em 2020. Isso porque muitas pessoas descobriram novos talentos ou então desengavetaram alguns projetos que eram planejados, mas que não tinham ainda colocado em prática. E após a pandemia ou até durante a pandemia, esses projetos surgiram e grandes empreendedores estão aí fazendo muito sucesso aqui em Londres, não só aqui em Londres, mas em toda a Inglaterra, em todo o Reino Unido. E para falar sobre isso, hoje nós temos aqui 2 empreendedores de sucesso que têm total domínio para falar sobre esse assunto. Nós vamos falar com eles agora. Eu chamo agora, acho que eles já estão aí, Matheus Esteves, está por aí? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Estamos por aqui, sim. Boa noite, Matheus. É um prazer receber vocês aqui. Nós estamos aqui hoje, como eu introduzi aqui para o pessoal, vamos falar sobre empreendedores com vocês que entendem do assunto, né? Vamos falar com pessoas que estão
inseridos nesse mercado, afinal, empreender já é um grande desafio. Fora do seu país de origem, é um desafio ainda maior, não é mesmo? Fora da sua língua, fora das leis do país, diferentes leis do país, né? Já é um desafio ainda maior. Conta pra gente como surgiu a sua empresa de eventos, qual que é o seu objetivo aqui, né, com essa empresa, e como que você chegou hoje. Muitas pessoas ainda não te conhecem, pode ser que as pessoas que estão assistindo ainda não te conhecem, não conhecem a sua empresa. Então, como que você chegou até a posição que você está hoje, que hoje nós vamos falar depois sobre isso, que auxilia até outros empreendedores? Certo. Vanessa, mais uma vez, boa noite, né? Eu quero agradecer aqui a oportunidade, né? Todos vocês aí da TV Londres, desejar aqui uma boa noite a todos os telespectadores, né? E respondendo a sua pergunta, realmente o tema é muito importante e interessante, né? Que é sobre empreendedorismo, né? Ser empreendedor no Brasil é extremamente difícil, extremamente complicado, né? Tem as suas peripécias, os seus pós e contras, né? Mas eu vejo que o brasileiro ele tem na sua essência, né, a garra, a perseverança, né, a resiliência de ser uma pessoa que consegue executar um projeto de valor, independente do lugar do mundo em que ele esteja, né? Você estava falando que aí em Londres, né, existe uma comunidade brasileira, né, que é forte, né, muito atuante em Londres, né, mostrando a garra de um brasileiro. Então, assim, um empresário ele tem os seus desafios, mas o brasileiro ele consegue superar todos eles. Sim, sim, com certeza. O brasileiro sempre tem uma garra a mais, né? A gente até vê isso nas empresas que contratam brasileiros, eles fazem questão até de contratar brasileiros, não só como empreendedores, mas como também como funcionários, como colaboradores, também a fama dos brasileiros aqui é de trabalhador de hard work mesmo, trabalhador que veste camisa, né? E como surgiu a ideia da sua empresa? Qual que é o seu objetivo hoje? E como é que você auxilia hoje com esses eventos outros empreendedores? Certo. A ideia da minha empresa é gerar conexão. A empresa Esteves Eventos, né? Todos os eventos que a gente faz, tanto no Brasil como fora do Brasil, são eventos que promovem conteúdo, né? Informação através do painel empresarial. Inclusive, tem um painelista aqui hoje participando, né, do programa, né? Que é o senhor Raul. E o painel, no modelo talk show, oferece conteúdo, né, aos participantes do evento, né? Então, assim, pós-evento tem aquele momento de network, né? Aí você me perguntou como que surgiu essa ideia. A ideia é gerar conexão entre aqueles empresários que participam. Surgiu e começou dessa forma, né? A gente entende que o empresário hoje ele fica focado, né, concentrado nas ações do dia a dia da sua empresa, e de repente ele não tem tempo para expandir o seu terreno de trabalho, né? Conhecer novos contatos, empresários, tal. Então eu falei, poxa, eu vou criar uma empresa dentro do setor empresarial, né, para atender empresários e promover a conexão, né? E aí você também me perguntou qual que é o meu objetivo, né? Uma vez que como surgiu dessa forma para gerar conexão e conteúdo aos empresários, e o meu objetivo é continuar expandindo o terreno de atuação. Então, assim, comecei no Brasil, né? Indo agora para a Inglaterra, né? A gente já tem projeto nos Estados Unidos e projeto para a Ásia, né? Então, assim, a gente continuar trabalhando dentro da comunidade brasileira, por isso que eu comecei falando dos brasileiros, né? Que tem essa resiliência, essa força no sangue, né? De um brasileiro, né? Que consegue vencer as adversidades fora da sua terra, né? E conseguir gerar emprego, gerar renda em outro país, né? Então, assim, o meu objetivo é continuar gerando conexão e conteúdo dentro da comunidade brasileira em outros países, né? Sim. Então, como que funciona? É um painel, e aí vocês chamam de painelista, cada um desses empresários, empreendedores que atuam em diferentes segmentos, é isso? São diferentes segmentos e eles trazem o seu conhecimento e fazem essa troca? É isso mesmo. A gente chama de painel, né? Pois existem ali um palestrante sentado ao lado do outro, né? Então, sim, cada empresário pertence a um setor de atuação, a um segmento, tem uma história, uma trajetória, uma vasta experiência dentro do seu setor de atuação, né? E ele sentado ao lado de outro empresário no palco, um total de 6 cadeiras, né? 6 empresários, eles vão falar sobre empreendedorismo. E esse diálogo entre eles, essa conversa entre eles, né, é conteúdo para o empresário menor.
Ou seja, se a gente participa, de repente, de um jantar de negócios, né, de grandes nomes do empresariado, eles falando sobre economia, ferramentas de gestão, plano de negócio, plano comercial, plano publicitário, cada um usando e oferecendo naquele jantar, ali naquele almoço, né, colocando ali a sua ideia, o seu plano, projeto empreendedor, a gente que é menor que eles, ouvindo a conversa deles, vai acabar extraindo o melhor daquele jantar, daquele almoço, né, daquele bate-papo entre eles ali. É conhecimento para quem está junto. Então, o público vai ser agraciado, vamos colocar assim, com um conhecimento que vai ser gerado desses painelistas, cada um, como você disse, cada um na sua área de atuação aí. Então, eles vão falar sobre empreendedorismo, vai ter um mediador, né, um jornalista, que é o Neto Brasil, ele vai fazer a intermediação do painel e vai fazer as perguntas. São painelistas brasileiros e dentro desse painel, nesse evento, que é o Fórum Londres Empresarial, que vai acontecer dia 7 de junho em Londres, a gente vai ter também empresários ingleses participando, né? Vai ter tradução ao vivo, tudo certinho. Então, você colocou muito bem, cada um dentro da sua área de atuação, vão falar sobre o mesmo tema e é conteúdo para quem participa. Que legal, muito bacana. Eu gosto de uma frase que diz que é ao lado dos bons que nós somos melhores. Eu acho que é mais ou menos essa a ideologia de vocês, né? Vocês se reúnem, troca de conhecimento, e por isso você trouxe aqui um dos seus painelistas, né? O seu Raul, que é CEO e fundador da Do-It, né? Uma empresa aqui que funciona aqui na Inglaterra. Vamos falar com ele, seu Raul. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Vanessa. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite, Esteves. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês e de estar inserido, ter sido convidado para fazer parte desse time de grandes aí. Eu espero ser esse aí do lado dos bons que vão um dia ser melhor. Estou na estrada, Vanessa. É um prazer para nós também te receber aqui. E vamos, então, conhecer um pouco da sua história. Raul, conta um pouco da sua história para a gente, como surgiu a Do-It e qual que é a sua história aqui, a sua bagagem para trazer aqui essa experiência para as pessoas que estão assistindo a gente. A empresa London Do-It, ela nasceu já há um tempinho atrás. Bom, eu sou formado em administração, me formei em administração na Universidade de Salvador, em Salvador, lá no Brasil. Depois eu vim para cá. Eu tive uma trajetória antes disso na Itália, morei bastante tempo lá. Nasceu minha filha, decidi terminar a faculdade, fui para o Brasil, fiz faculdade de administração. Vim para cá porque eu me apaixonei pelo país, me apaixonei por Londres. E aí, então, a primeira coisa que eu fui fazer, como todo mundo, foi tentar aprimorar o inglês. No meu caso, eu queria aprimorar o inglês técnico, né? Porque como eu estava na área de business, então eu fui direto para uma escola de contabilidade, porque ali eu achei que eu ia ver o business na sua essência, né? Todas as palavras, os jargões, as coisas técnicas iam sair dali. Mas, para minha surpresa, além do inglês, eu me apaixonei também pela contabilidade. Sempre gostei muito de matemática e de finanças. E aí me apaixonei pela contabilidade, continuei trabalhando para terminar o curso, terminei, consegui a licença. E a partir daí eu abri a empresa London Do-It. Já faz um tempo. A gente tem feito bastante atendimento para muitos brasileiros, para muitos empreendedores aqui. E aquilo que vocês falou é realmente o que acontece. O brasileiro ele é muito resiliente, ele é muito dedicado, ele tem o empreendedorismo no DNA e ele tem uma característica muito especial, que é a capacidade de se adaptar. Então, por isso que eu acho que o brasileiro aqui ele encontrou uma terra fértil para prosperar. É uma flexibilidade que a gente acha que já nasce com ela, né? É muito mais fácil para se adaptar do que para outras nacionalidades que são um pouco mais... Eles têm as caixinhas deles e eles não saem dela por nada. Nós sempre temos um pouco mais de flexibilidade para se encaixar nos ambientes. E estar fora do nosso país de origem também já é uma grande flexibilidade, né? Já é um ponto a nosso favor. E como funciona a sua empresa? O que vocês fazem? Como que funciona? A London Do-It é uma empresa de contabilidade. Então, a gente presta serviços de contabilidade, seja para pessoa física, para o self-employed, para a pessoa que está começando a empreender agora e começa a empreender dentro da própria pessoa física, né? Seja motoboy, seja pessoa que faz cabeleireira, pessoa que faz coxinha, que faz bolos, até empresas grandes de certo porte que precisam de contabilidade para fazer o payroll da empresa, né, que é a folha de pagamento, fazer declarações de VAT, fazer planos de negócio. A gente também trabalha
perto com advogados de imigração, porque tem alguns vistos que eles precisam de planos de negócio, consultorias empresariais. Então, tudo que tem a ver com essa parte do business, a gente presta um serviço aqui na London Do It. Hoje nós temos uma empresa com funcionários aqui e funcionários no Brasil, então a gente tem expertise tanto da tributação do Reino Unido quanto da tributação brasileira. E é isso, é o que a gente oferece, o que a gente tenta passar e ajudar o brasileiro que está aqui. E nessa sua troca lá no fórum, qual que é o que você traz para agregar? Você traz a sua história, você traz a sua bagagem de contabilidade e você traz também um pouco você ajuda também outras pessoas que estão começando? Como que funciona? Também tem essa parte aí no fórum de vocês? Vocês auxiliam pessoas que estão começando? Vocês dão dicas? Vocês fazem algum tipo de treinamento? Como que funciona isso? Olha, no meu caso, no fórum ali, o que eu vou trazer de mais especial é a curiosidade, né? A vontade de aprender. Eu vou ficar lá pescando todo mundo, então todo mundo tem uma experiência e eu vou estar lá tentando aprender. Sim, eu ajudo, no nosso caso aqui, eu ajudo bastante pequenos empresários. Gosto muito de trabalhar com pequenos e microempresas, porque ali é onde nascem as grandes, né? E ali é onde tem as maiores dificuldades. Então, e é onde é mais difícil você conseguir ajuda. Eu recentemente lancei um livro para micro e pequenas empresas chamado A Regra. Então, ele dá dicas desde a parte de finanças até a parte de marketing para quem está começando a empreender, principalmente aqui no Reino Unido. Então, tem dicas maravilhosas lá sobre finanças, sobre contabilidade, sobre softwares, sobre organização, sobre como organizar as operações. Então, isso eu vou tentar levar para o pessoal lá, caso alguém esteja interessado ou caso haja necessidade, eu acredito que vai ser muito produtivo. Sim, até comecei falando sobre isso, que, né, depois da pandemia surgiu muito essas microempresas, né? Pequenas empresas, pessoas que sabem fazer algo, que tinham algum talento, algum dom no Brasil, e quando veio para cá não colocou em prática, trabalhava em outros segmentos e não fazia o que gostava de fazer. Começou com um pequeno negócio na pandemia ou até antes da pandemia e agora está crescendo cada vez um pouquinho mais, mas é como você disse, o que eu percebo também é que há muita dificuldade para esses pequenos empresários de conseguir auxílio, porque o auxílio é muito mais fácil, até por conta dos bancos, e até um auxílio, de repente, até financeiro, é mais fácil conseguir se você for uma grande empresa, se você tiver também algo a oferecer, né? Tem essa dificuldade, não é real? Então, Vanessa, você tocou no ponto certo. Bom, aqui é o livro, para quem estiver interessado, é só ir lá procurar. E a gente vai estar lá também com o livro lá no dia do evento. O empresário, geralmente, o pequeno e microempresário, eles têm uma coisa em comum, que é o jeito que eles nascem. Geralmente, ele nasce com um talento, ele tem uma capacidade, ele tem um skill, né? Tem uma habilidade. E, de repente, ele deixa de trabalhar para uma empresa e resolve abrir a própria empresa. Porque ele acredita que aquilo ali ele sabe fazer bem e ele tem certeza que aquilo vai dar certo. Então ele começa. Só que aí, quando ele começa, ele vê que não é só fazer a parte operacional, que a gente chama. Não é só você cortar bem cabelo, não é só você fazer bem bolo. Você também tem que saber fazer marketing. E você também tem que saber cuidar das suas finanças. São 3 pilares que devem crescer de maneira igual. Porque se um crescer ou mais que o outro, ou se um crescer menos que o outro, desequilibra e a sua empresa vai quebrar. E aí, geralmente, esses pequenos empresários aprendem de uma maneira muito difícil, dando cabeçada, entende? Sim. A necessidade desses outros 2 pilares. E é isso que eu tento passar para eles, né? Como organizar esses outros 2 para conseguir crescer e prosperar sem ter maiores traumas. Sim, até porque às vezes a pessoa não é da área, né? Não tem grandes talentos com contabilidade ou com advocacia, com as leis e etc. E é bom só no que faz, exatamente que por exemplo, como você citou, um cabeleireiro, ou até uma pessoa que faz um bolo, um doce, algo assim específico, ou pessoas que até trabalham na área de... Aqui temos muitos brasileiros que trabalham com entregas, né? E depois abrem empresas para empregar outras pessoas. Então, acaba sendo um ciclo, né? Uma pessoa que é muito boa no que faz e consegue ampliar o que faz, depois ajuda outras pessoas e vão crescendo todos juntos. Isso realmente acontece, isso a gente está verificando, e o nosso intuito é esse, é tentar transformar essa
rota dessas pessoas o mais tranquilo e o mais produtivo e o mais rápido possível, né? O mais eficiente possível, para que elas possam chegar lá, produzir, prosperar, mostrar que brasileiro veio para vencer, ajudar outros brasileiros, ajudar a comunidade, que uma vez que a comunidade cresce, você está inserido nessa comunidade, você vai estar num ambiente muito melhor. Então, a gente tem que, todos nós, né, empresários, seja de qualquer ramo, a gente tem que contribuir para que a sociedade em si cresça, para a gente poder viver num mundo melhor, né? Sim. Raul, me fala uma coisa, quanto aos imigrantes, por exemplo, qual que é a maior dor que você sente das pessoas que chegam aí na sua empresa? Existe muito também aquela então, a gente sempre achar que a gente é imigrante, ou que a gente é inferior, ou que a gente não é cidadão. Existe, você recebe muito esse tipo de pessoa, um empreendedor que sempre está na defensiva, que não consegue se posicionar como empresa aqui no Reino Unido, porque ainda está nessa insegurança? Olha, acredito que não. E essa insegurança aqui, Londres tem uma particularidade que todo mundo aqui é estrangeiro, então a gente meio que está em pé de igualdade com todo mundo. Então, o brasileiro também, os que estão aqui, eles não têm esse, vamos dizer, complexo, né, para abrir empresa. Não, as dificuldades que eles têm maiores é realmente a desinformação, né, caem em umas armadilhas por falta de informação e às vezes fica patinando e às vezes a pancada é doída, né, e a gente tenta consertar isso aí. Mas o fato de você ser um brasileiro num país estrangeiro, aqui, em muitos casos, ajuda muito. Esse é um ponto muito positivo. Por exemplo, aqui no Reino Unido, vou dar um exemplo no meu caso. Aqui no Reino Unido, nós temos milhares de contadores. Nós temos pessoas com finanças, que trabalham com finanças, que são o top do mundo. Mas poucos deles falam português como eu. Então, esse é um diferencial competitivo para a gente no mercado. Então, o brasileiro, é óbvio que quando vai falar de uma coisa técnica, como essa, que é complicada, ele prefere buscar um profissional brasileiro. Ele prefere buscar um contador brasileiro. Se eu vou no médico, é óbvio que eu tenho uma preferência para ir no médico brasileiro, não por discriminação, mas porque ele fala a minha língua e é mais fácil de eu entender. Eu vou tentar procurar uma mercearia de brasileiro. Então, eu acho que ser brasileiro, a tua nacionalidade, nesse caso, aqui em Londres, acaba sendo um ponto muito positivo. Sim, é como eu falei, nós somos até privilegiados, né? Nós temos até uma boa fama entre as outras nacionalidades. E, Esteves, fala um pouco para a gente, então, como que vai ser o fórum, quando vai ser, como vai funcionar, como que as pessoas conseguem ter acesso ao fórum. O Raul, ele foi detalhista, né, nas suas respostas, muito profissional e muito centrado aí, né, fiel na pergunta que você fez, né? E eu acho que vale ressaltar, que você havia me feito, tem só 10 minutos, eu já vou responder a sua pergunta sobre o evento, que o empreendedorismo é quanto mais você ajuda, né? O seu Raul, ele comentou muito bem, né? Quando você ajuda bastante um determinado setor, né? Resolvendo, solucionando um problema, quanto mais você ajudar, mais você vai ter o retorno sobre essa ajuda. Quem, de repente, não dá certo na trajetória empreendedora, que não está sabendo ajudar da forma correta. Se souber ajudar e contribuir, isso é o que, na minha opinião, define o empreendedorismo, né? Então, assim, o evento, falando sobre o fórum, respondendo a sua pergunta, né, vai ser no dia 7 de junho, né, das 6 p.m., né, até as 9 p.m. Então, assim, o evento ele começa com um painel empresarial, né, vai participar importantes nomes aí do empresariado, tanto brasileiros como ingleses, né, vão falar sobre empreendedorismo, gerando conteúdo para quem participa. Ao longo do evento, a gente vai ter algumas homenagens, né, brasileiros que vão receber um reconhecimento por estarem ativos com seus negócios, mesmo depois de todo esse processo, né, do Covid-19, dessa crise que a gente sofreu aí, né, eles vão receber algumas homenagens. A gente vai ter fala de algumas autoridades, né, autoridades públicas que vêm do Brasil para participar do evento, né, e depois o evento acaba ali com aquele coquetel que é a troca do cartão, né, que é aquele momento de impulso do network, né. E você me perguntou para quem tiver interesse, né, em de repente, como que acha através da nossa página, que é @esteveseventos. Lá tem o meu WhatsApp, o nosso telefone lá, e estamos à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida. Vale
dizer para a sua audiência que a participação do evento, para aquele que quiser apenas assistir o evento, não tem custo, né? Ou seja, para aquele empresário que quiser ouvir o senhor Raul, que quiser ouvir os painelistas, né? Ele não tem custo de participação, ele pode participar sem nenhuma tarifa, né? Não tem um ticket, né? Então, assim, empresário que tiver interesse, @Esteves Eventos. Sensacional, é exatamente isso que você falou, é o propósito, né? É o propósito do empreendedor, né? É auxiliar e não auxiliar só o outro empreendedor, mas sanar a dor de alguém, sanar o problema da outra pessoa, o que está realmente faltando. O seu Raul, ele descobriu que a contabilidade era necessária, que Londres precisava de um contador específico e que falasse inglês e português muito bem. Ele correu atrás disso e hoje ele é destaque na área dele, e assim as outras áreas também, a sua área e as áreas que vocês escolhem como propósito de empreender, trazer qualidade no serviço no qual vocês escolheram. Muito bacana. E tem outros também painelistas, né? São vários. Quantos são? São vários, são 6 painelistas, né? 6 painelistas irão participar do evento. A gente tem o Rafael Alves, do Venci em Londres, né? Que é um painelista também. Ele é muito conhecido aí, né? Entre a comunidade a gente brasileira, né? Se ver como a gente conseguiria trazer outros aqui, mas a gente não vai faltar oportunidade. Ah, sim. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Então, assim, são 6 painelistas, né, dentre ingleses e brasileiros, né, e, como eu disse, cada um dentro da sua área de atuação. O seu Raul, dentro do seu setor, ele vai falar sobre como ele pode contribuir com aqueles pequenos empresários, né, que querem, de alguma forma, alavancar, escalar o seu negócio, né, como hoje o negócio dele é um negócio que teve escala, né, não atende apenas aí na Inglaterra, mas também através do Brasil, né, atende no Brasil. Então, assim, ele vai usar a expertise que ele tem dentro do setor para contribuir com o público presente. E assim serão todos os outros painelistas também, cada um vai contribuir dentro do seu setor. Por exemplo, o Rafael Alves, ele também é um conector, né? Ele faz e promove esse impulso de network, né? Então, ele vai falar sobre questões que estão dentro da área de atuação dele, né? O Rafael fala muito sobre o cumprimento de princípios, né, versus o casamento de competência. Então, para ter sucesso, né, é necessário ter princípios e valores, honestidade, transparência, e também o casamento, a junção ali das competências técnicas, né, que é o que ele vai falar no dia do evento. Então, cada um dentro da sua área vai estar contribuindo para o público presente. Lembrando que a gente vai ter tradução ao vivo, né, ou seja, os ingleses vão falar no idioma deles, né, mas a gente vai ter uma tradutora, né, que vai fazer toda a tradução lá no dia do evento. Perfeito, perfeito. A gente, assim, tem um imenso prazer em receber vocês aqui. Parabenizamos a TV Londres Notícias, parabeniza vocês por essa iniciativa, por esse evento, contribuição de grande valor à comunidade brasileira aqui na Inglaterra. Com esse grande sucesso, as nossas portas estão sempre abertas para vocês. Se vocês depois quiserem ter outro painelista, outro empreendedor também para falar aqui, com certeza vai agregar valor para a nossa audiência. Foi um prazer receber vocês aqui, conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Foi um sucesso. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, Vanessa, e eu acho que vale aproveitar esse último momento aqui para agradecer, né? Eu não sei se eu posso agradecer aqueles que estão contribuindo com o evento, né? Eu não sei se é possível. Pode ir. Mas então, certo, eu acho que vale agradecer aqui a empresa Hunter Solicitor, né? O senhor Raul, né, que é da London Dulwich, né? O Ebert, que é um importante comunicador de Portugal, né? A Number One, né, que é uma empresa que trabalha com imigração, né? E aí a gente tem tantos outros que vêm contribuindo, como a Maristela, por exemplo, Maristela Aroca, né, que vai ser a nossa mestre de cerimônia, a Rádio Mais Brasil, que vai fazer a intermediação do painel, né? O pessoal que vai fazer a tradução, que é o Aprenda Inglês em Londres, né, que é um pessoal fantástico. Vocês aí da TV Londres, a empresa General Chains, que é uma empresa brasileira aqui no Brasil, a empresa UCAF, o CIMESP, que é uma entidade extremamente importante aqui no Brasil, que vai para Londres também para receber uma homenagem, né?
o início do evento começou uma conversa dentro dessa entidade aqui no Brasil. Agradeço muito essa entidade, o Gilson, né, do Fraternidade Sem Fronteiras, que é um parceirão nosso também, a Mabel, né, que trabalha ali numa agência de viagem. Então, assim, os forasteiros da Europa, brasileiros na Inglaterra, a gente tem aqui a CCBL, né? Então, são muitas empresas que vêm nos ajudando e nos apoiando aí para executar esse evento, né? A gente não consegue fazer um projeto dessa magnitude sozinho, tem que trazer forças e conexões com a gente. Então, eu sou muito grato, até o próprio Ricardo Pérolas, que vem trabalhando forte aí na divulgação também. Sou muito grato a todos eles. Muito bem pontuado, muito muitas dessas pessoas que você citou são amigos nossos aqui, nós também encontramos sempre com eles em eventos, são pessoas que colaboram para o crescimento da comunidade, porque como nós falamos desde o início, é juntos que nós somos mais fortes, não é mesmo? Então, com certeza. A cada um deles, né, e que a gente tenha muito sucesso no evento e que tenhamos bons frutos, e quem sabe a TV Londres vai até fazer uma cobertura e a gente consegue trazer uma matéria específica. Claro, com certeza, as portas do evento estão abertas aí para vocês também participarem, né? Com certeza, nosso amigo Sandro Vita, né, estará lá também nos prestigiando, e a TV Londres, com certeza, é nossa convidada para estar no evento, fazer cobertura, portas abertas. Muito obrigada, Esteves. Muito obrigada, Raul. Obrigada por essa colaboração de vocês aqui hoje. Nos vemos em breve, então. Muito obrigada, boa noite. Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa.